Marcos, eu te peço que leias Mateus 4, 23, 25. 4, 23, 25. Vamos lá. Foi quando Jesus começou a trabalhar, né? Então vamos lá. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Paralíticos, lunáticos, endemoniados eram pessoas consideradas impuras para o templo, impuras para a relação com Deus. Portanto, as pessoas mais marginalizadas, mais empurradas para a margem. Essas Jesus foi procurar. Ele não foi procurar as pessoas de bem, né? Mas foi procurar as pessoas consideradas impuras. E os primeiros que o reconheceram como filho de Deus foram os pastores de ovelhas, não os donos das ovelhas. Os donos dos grandes rebanhos estavam no templo celebrando, mas os peões eram considerados impuros porque eles lidavam com os animais, e lidar com os animais, carnear animais, era impuro, não impuro no sentido de sujo, que lava, não, impuro para Deus. Então, o mais marginalizado possível, pois foram essas pessoas que foram reconhecer e visitar Jesus na manjedoura por primeiro. E Jesus curou endemoniados, lunáticos, paralíticos, doentes de todas as velhas, consideradas impuras. Vejam só a mudança que Jesus faz, né? Quando nós ouvimos que as pessoas de bem têm o direito de comprar armas para atirar nas pessoas do mal, isso não tem nada a ver com o reino de Deus, é o contrário do reino de Deus. Porque, e aquela pessoa que diz, eu sou pessoa de bem, não, cada pessoa que fala na divisão entre pessoas de bem e pessoas do mal, se considera a si mesmo pessoa de bem. E essa diferença vem do tempo da escravatura, quando as pessoas brancas que exploravam os escravos negros se diziam pessoas de bem, e os escravos negros eram vistos como objetos. Quem eram as pessoas de bem? Não eram os donos dos escravos que na sociedade ali, talvez, mas não no conceito de reino de Deus, não na proposta de Jesus Cristo. Na proposta de Jesus Cristo, as pessoas de bem eram as pessoas exploradas e não as pessoas que as exploravam e sugavam e trocavam por um saco de carvão. Vamos dizer bem, né, pastor? Jesus Cristo diz, amai-vos uns aos outros e não armai-vos uns aos outros. Então, essa relação, Jesus quer salvar as pessoas, Jesus não quer trazer, né? Eu me lembro daquela cena da Samaria, né? O pessoal não aceitou muito bem Jesus e os discípulos lá, vamos fazer chover fogo do céu. Mas vejam a figura da Maria Madalena. A Bíblia diz que ela tinha 7 demônios. Naquela época, quando uma pessoa estava doente, se dizia que ela tinha um demônio. E o número 7 era o número da plenitude. Então, quando se diz que Maria Madalena tinha 7 demônios, se dizia que ela estava totalmente embirrada, totalmente perturbada. Então, imaginam uma mulher há 2000 anos atrás, quando não havia Valium, quando não havia shampoo para lavar os cabelos, quando não havia banheiro público, essa mulher andava na cidade empoeirada de Jerusalém.
e talvez gritava impropérios, palavrões, porque estava completamente perturbada. E as pessoas faziam volta para não se encontrar com ela, que era chato. E o que fez Jesus? Jesus deu ouvidos para ela. Emprestou um tempo a ela. Jesus a viu como uma pessoa e não somente como alguém doente, perturbado. Muito do tema aí de mendigos emocionais, né? Nós voltamos aqui ao papo com o escritor mais lido dessa década, com um novo livro dele, O Homem Mais Inteligente da História, que é Jesus. E aí eu soube que você não acreditava em Deus. Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Talvez fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, do que Jean-Paul Sartre, do que Diderot, do que Marx, que considerava Deus o ópio que entorpece a humanidade. Como a minha teoria estuda a construção de pensamentos e a formação de pensadores, eu estudei como é que Einstein libertou seu imaginário, como Freud, e fui até Jesus Cristo. Esperava encontrar alguém de seu menor valor. O senhor estudou a vida de Jesus. Exatamente, a história, as reações subliminares. Faz 15 anos que você está... Na verdade, 15 anos escrevendo esse livro, mas faz 20 anos que eu tenho estudado como pesquisador da psicologia, sociologia e psicopedagogia. Eu fiquei perplexo, porque percebi que ele não cabe no imaginário humano. Eu me curvei humildemente à inteligência dele. Agora, veja bem, Ana, Pedro, como eu digo nesse livro, Pedro era imperativo, tenso e ansioso. João era bipolar. No momento era tranquilo e generoso. No outro momento ele era, antes de se tornar o que era o apóstolo. Pedro mesmo? Pedro era imperativo, tenso e ansioso. Se fosse um aluno nos dias de hoje, todo professor queria vê-lo a quilômetros de distância da sua sala de aula. João flutuava. No momento era amoroso, no outro queria destruir aqueles que não andavam com Jesus. Tomé era paranoico e inseguro. Mateus era corrupto. Talvez, se tivesse nos dias de hoje, quem sabe estaria até na Lava Jato. E Judas Iscariotes era dissimulador. Quem é que conseguiria escolher um time desses para executar o maior projeto da sua vida? Mas por incrível que pareça, para espanto das ciências, ele transformava pedras brutas em obras-primas. Eu fui às lágrimas ao perceber o que esses jovens eram antes e no que eles se tornaram. Foram apóstolos da sabedoria, da generosidade, da sensibilidade. Graças ao carinho, ao amor ao e à afeto, dedicação de como Jesus. aquela professora e muito mais. Ele não teve medo de chorar diante deles. Um grande mestre é capaz de falar dos dias mais tristes da sua vida, para os seus alunos aprender a escrever os capítulos mais importantes de sua história, dos momentos mais dramáticos. Ora, quem era o homem, Jesus, que você descobriu através de longos anos de estudo? Bom, ele foi de fato, como eu estou dizendo, o homem mais inteligente da história. Ele geria sua emoção com maestria. Ele conseguia fazer poesia no caos. Ele transformava prostitutas em rainhas. Nós vimos aquele exemplo daquele jovem machucando a sua namorada. Ele era tão generoso que era capaz de transformar quem estava à margem da sociedade num príncipe ou numa princesa. E eu me perguntava, que homem era este? Inclusive, quando Judas o beija, ele fala, amigo, para que vieste? Que homem era esse que dava tudo que tinha para aqueles que pouco tinham? Ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo. Portanto, quando eu estudei a mente dele, eu me curvei, como eu disse, humildemente a sua inteligência e percebi que ele não cabe no imaginário humano. Ele tem de ter sido real. Mas eu não defendo uma religião. Especial. Eu não defendo uma religião. Mas só passou a acreditar em Deus. Passei a acreditar em Deus, me tornei um cristão sem fronteiras. Tenho amigos, muitos padres, freiras que eu abraço e beijo, protestantes, líderes protestantes, budistas, islamitas, ateus. Enfim, passei um caso de amor com a humanidade.